Boa tarde, amigos. Linha de frente no ar. E linha de frente para falar muito ainda sobre a repercussão, né? Das eleições, tudo o que vem acontecendo nos bastidores. Inclusive, a gente já vai começar mostrando de que lado tá uma corja política, né? Mostrando de que lado tá a hipocrisia. A gente já deixou claro que Ciro Gomes, que chamou Lula de ladrão, chamou Lula de corrupto, chamou Lula de corruptor, ele anunciou apoio ao Lula. Eu fico me perguntando como que uma pessoa olha para os filhos chamando alguém de corrupto, de corruptor, e depois indo a público anunciar que apoia uma pessoa como essa. Que lição que está passando não só para os filhos, para os eleitores, para todo mundo que um dia já foi enganado por ele. E a outra situação é agora a Simone Tebet, né? Candidata do MDB, que ficou em terceiro lugar e que anunciou apoio ao Lula. Então, eu já começo dando boa tarde aqui pro Adriles, pro Caio Mastrodomênico, Deise Giocari e também pro Felipe Campos, porque hoje vai ter muito debate. E, Adriles, eu já jogo pra você. Vamos lá. Porque eu sei que você estava aqui eufórico nos bastidores, querendo falar sobre tudo isso. A gente mostra, deixa bem claro de onde tá, né, de que lado tá a corja política que faz de tudo por poder. Né, Adriles? Olha, falando especificamente sobre Ciro Gomes, a esquerda sempre teve esses tentáculos, né? Não é só o Lula. Existe a sub-esquerda. O que nunca houve no Brasil é o espectro de um conservadorismo mais arraigado em determinados candidatos. O Ciro Gomes, há 20 anos, ele é candidato à presidência da República. Ele ontem deu um apoio broxa ao Lula, um apoio subliminar, um apoio praticamente invisível, que ele sequer fala o nome, porque tem ressentimento. Pelo quê? É uma análise psicanalítica que ele faz. Porque o Ciro Gomes queria ser o centro catapultador da esquerda nacional. Em não sendo, ele sempre foi um candidato satélite do Lula. Desde 2002, quando ele chegou a ser ministro do Lula, ele critica acerbamente o lulopetismo e em todos os segundos turnos que ele não está, ele vai e apoia o lulopetismo, porque ele quer exatamente uma sobrinha. Então, o Ciro Gomes é o epítome, a tradução viva de toda essa esquerda subliminar que existe no país. E aí eu não coloco só o Ciro Gomes, coloco a Simone Tebet, coloco outros oportunistas que eventualmente se transformam em candidaturas satélite do Lula e aí, eventualmente, em apoio a essas candidaturas satélite, não é só o aspecto político que apoia o lulopetismo, é parte gigantesca do judiciário que o soltou, porque eu acho que a candidatura do Lula sequer é democrática, um ex-condenado, um bandido, o homem que foi chefe do maior esquema de corrupção da história, não deveria ter sido candidato à presidência da República, e parte da grande mídia, que através agora, sobretudo das pesquisas que se mostraram completamente deturpadas e fraudulentas, com um viés claro pró-esquerdista, transformam o Lula a candidatura do Lula na mais potencializada, como se fosse uma hidra com 12 cabeças que eventualmente agridem e tentam sufocar o conservadorismo brasileiro, o liberalismo brasileiro, o aspecto religioso judão-cristaico, que eventualmente está aglutinado na candidatura do Bolsonaro. Então o Ciro Gomes é mais um que é sempre satélite, que é sempre capaz, fala, esbraveja. Eu acho que o Ciro, aliás, devia arrumar um emprego. Tem 20 anos que não faz nada, ele é candidato. O emprego que ele tem é a gente que dá para dar voz. A cada 4 anos o Ciro Gomes fazer as mesmas estripulias e, no segundo turno, se comportar como um cachorrinho amestrado no lulopetismo. Como estão os partidos fisiológicos agora? A Simone Tebet, ele, a Soraya Tronic, que é traidora do Bolsonaro, e essas candidaturas, ou tipo Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, que foram varridas do Senado Nacional, que eventualmente, por um fisiologismo e oportunismo, deixaram-se encantar por Bolsonaro, mas encantavam-se, na verdade, por sua egolatria, né? Adriles, eu vou passar a palavra para Deise, porque, Deise, você como cientista política e é uma pessoa mais de centro, eu também pergunto para você, porque eu vi no Ciro Gomes. Eu vi no Ciro Gomes uma hipocrisia que raramente eu vi igual. Você chamar alguém de ladrão, você chamar alguém de corrupto. Chefe de quadrilha. Chefe de quadrilha. E você apoiar essa pessoa, ele chegou a dizer que aonde ele toca, apodrece. Então ele está colocando uma pessoa que onde toca, apodrece, para apodrecer o país dele. Se ele está apoiando essa pessoa. A pergunta que eu te faço, qual é a visão de quem é de centro, de quem é de esquerda, sobre essa situação? Porque é muita hipocrisia. A gente está vendo uma falsidade na cara
e a gente acha bonito. Qual é a posição de alguém de centro e de alguém de esquerda sobre essa situação do Ciro Gomes e também da Simone Tebet? Tá, eu sempre faço uma brincadeira assim que quando me chamam é mais para ouvir a opinião de uma cientista política do que realmente a minha opinião pessoal, né? Eu não sou Carla Secato, eu não sou uma influencer, então eu acho que as pessoas não estão muito interessadas na minha opinião. Mas falando do ponto de vista da ciência política, o que o Ciro Gomes faz é o jogo da política, né? Eu retomo sempre Maquiavel, a política é o que é, não o que a gente gostaria que fosse, é isso que o Ciro faz. Ele está na política há 20 anos, como vocês falaram aqui, tentando ser presidente da República, não consegue, saiu dessa campanha, isso é fato, muito menor do que entrou. O pronunciamento dele, o que me pareceu, foi muito mais um pronunciamento envergonhado, porque ele falou e não disse nada. E ficou muito claro que ele estava indo atrás do partido dele, que declarou sim o apoio a Lula, mas o Ciro fez o jogo da política brasileira, que confundiu desde sempre o presidencialismo de coalizão com o fisiologismo. Então é esse fisiologismo que ronda a política, isso não é só um mérito do Ciro. Mas no pronunciamento dele, o que eu vi foi um Ciro muito mais envergonhado. Mas ele se coloca como diferente, né, Deise? Eles falam como se fosse uma aves rara dentro do espectro político. Eu não sou fisiologista, eu não faço jogo político, eu sou um outsider e toda vez ele se coloca como auxiliar do lulopetismo, sem exceção. Ele se coloca como diferente na política, sim, todos eles fazem isso. Bolsonaro fez isso em 2018, dizendo que não era velha política e tinha 27 anos de histórico parlamentar. Na verdade, ele confundiu falta de historicidade com velha política, mas todos eles fazem isso. Agora, o fisiologismo, ele está aí, cada um usa como quer, mas retomando o pronunciamento do Ciro Gomes, o Ciro estava envergonhado. Se ele fez... Mas fez por causa do partido. Por causa do partido tem um ponto muito interessante. É a quarta vez que ele faz isso. Eu conversei com alguns amigos... Desculpa, Felipe. Eu conversei com alguns amigos de ciência política e a gente sempre conjecturava muito assim, o Ciro vai ser candidato em 2026? Porque ele tinha dito que não. Mas existe um ponto na política que a gente não pode esquecer. Vaidade. A vaidade te leva lá em cima e ela te derruba. E é isso que está guiando o Ciro agora. Só um pontinho rapidinho. É diferente o Bolsonaro se aliar, por exemplo, ao Centrão e ser chamado de fisiológico, quando ele tem que se aliar a alguém em nome da manutenção do poder. O Ciro não tem poder. Ele tem possibilidade de poder, que agora se destruiu. Ele tem a vaidade contrariada, só que ele cospe no próprio ego, cospe no próprio narcisismo, quando ele se deixa iludir e se vender para o lulopetismo pela quarta vez consecutiva, não em nome do poder, mas em nome de própria vaidade. Felipe. Olha só, eu acho que a campanha do Ciro foi uma campanha extremamente suja, baixa. Ele mostrou, assim, a incompetência de educação que ele tem, inclusive xingando as pessoas na rua. Isso não fui eu só que assisti, isso foi todo mundo que assistiu nas redes sociais. Todo mundo observou isso, falaram e comentaram muito a respeito sobre essa questão. Então, assim, não me chamava, não me chama muito a atenção se ele tivesse tomado uma atitude ao contrário, né? Porque isso já era mais do que esperado. Eu acho que é uma atitude realmente de tirania, como a gente já esperava realmente que tudo isso ia acontecer nesse patamar idiota que se formou aí em toda essa questão. Agora, a Simone Stepetz, eu acho que ela realmente vir e se colocar diante esse apoio ao ex-presidente Lula, sem dúvida alguma, eu acho que também não vai ter muito significativo, porque, primeiro, ela teve uma expressão muito baixa, né? Se a gente for levar em números de votos mesmo. Então, assim, eu não acho qual foi a relevância. Eu acho que ela foi muitíssimo bem nos debates na Rede Globo. Foi muito bem, mas infelizmente eu acho que numa hora como essa, ela dá um tiro no pé absurdo, porque ela foi a que mais bateu no Lula referente à corrupção e referente tudo ao que a gente viu, o que o PT fez. Agora, não te cortando, Caio, se você vê, né, como são as coisas, eu acho que é um dado que a gente precisa levantar. Aqui todo mundo ovacionando, né? Porque ele é maravilhoso, como você mesmo disse, né, Idrilis, que eu acho que você trouxe isso muitíssimo bem. A gente não pode esquecer que a Rede Globo de televisão investiu mais de 20 milhões de reais para fazer uma série chamada O Mecanismo, sabe? E o Mecanismo relatou, inclusive, os porões das redes sociais.
Né? Das redes sociais, não. Os porões, da Rede Globo, os porões da Rede Globo e os porões da Lava Jato, de tudo que aconteceu. Então, quando tem um investimento tão grande quanto esse, com subsídio escancarado através de uma questão tão latente como estava a questão da Lava Jato, que você sabe também disso, Deise. Então, assim, e foi uma das séries mais assistidas e também aplaudidas aí, não só aqui no Brasil, como aqui no mundo. E agora parece que ninguém mais consegue entender, assim, parece que todo mundo esqueceu, não existiu o mecanismo, não existiu Lava Jato, não existiu absolutamente nada. Agora, Caio, essa situação que a gente fala, porque o Bolsonaro também, ele recebeu fortes apoios agora. Ele conta com os apoios declarados. Mas não tímidos, escancarados. Sim. Essa é a diferença. Não, sim. O Lula não recebeu um apoio escancarado até agora. Você percebeu? Ele tem o do Romeu Zema, o do Ibanez Rocha, o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro eleito, Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, Sérgio Moro e Ratinho Júnior. E o Romeu Zema, que foi eleito... Caiado, me parece, também já se pronunciou a favor da candidatura do Bolsonaro. Então a gente tem uma base forte aí. E, basicamente, os apoiadores da candidatura do presidente Lula são essas velhas raposas que a gente está comentando aqui. Mas todo mundo tinha. Né, que Simone, Ciro, que são pessoas aí que fizeram em uma média aí 8 a 9 milhões de votos, né, a um custo de 60 milhões de reais do dinheiro público. A gente não pode esquecer que isso saiu do fundão. Né? Simone 4 milhões e 900 e o Ciro 3,600. Mas a gente tem que entender também que esse apoio, tanto de Simone quanto de Ciro, já era previsto na candidatura do Lula. Já era previsto, os debates. Os debates eram todos contra Bolsonaro. Então, quem ainda teve expectativa de que um deles apoiasse o presidente Bolsonaro, tá em devaneio. Não, mas peraí, isso já era muito claro. Que o Lula não, mas peraí, onde ele tocava apodrecia. Mas, Adriles, você mesmo acabou de relatar que jamais ia fazer campanha na política. Pois mas eu concordo. 20 anos mentindo. Mas 20 anos mentindo. Mas 20 anos mentindo, ele conseguiu te enganar agora? Não, em nenhuma eleição. Se o Ciro colocar um cocar e um sarong, meu amor, ele vira o pajé. Então, eu quero trazer um dado para vocês aqui, que eu fiz um cálculo, que é o seguinte, tá? O valor do custo de voto de cada um dos candidatos. O Lula gastou 57 milhões de reais, dizem que foi 90, né? Mas ali no site oficial tá 57 e ele fez 57,2 milhões de votos. Então, praticamente ali R$1 por voto, tá? A Simone, 32,9 milhões de reais para fazer 4 milhões e 900, ou seja, 6,71 por voto. O Ciro, 26 milhões para fazer 3 milhões e 600, 7,22. E pasmem, o Bolsonaro gastou 15 milhões para fazer 51 milhões de votos. O custo do Bolsonaro é 29 centavos por voto. E agora... E o do Lula é R$1. O do Lula é R$1. Mas peraí, tem pior. Nada mais, ninguém menos do que Soraya Tronic, a traidora do Bolsonaro, gastou 28,8 milhões de reais para fazer 600 mil votos. R$ 46,66 por voto. Então, uma pessoa que utiliza o dinheiro público dessa forma para fazer palanque e aparecer, porque o resultado da campanha dela foi só isso, fazer palanque e aparecer. Essa é agradecido que não entregue apoio a um candidato que está buscando manutenção do dinheiro público. A questão é que esses 8 milhões de votos que somam a Soraya, o Ciro, a Simone, eles estão hipervalorizados. Como existe uma eleição hiper disputada e que o Lula ficou a 2 pontos de vencer no primeiro turno, esses votos serão disputados à tapa. Então, assim, são 8 milhões de votos, mas que valem tudo, tanto para Bolsonaro... E que as pesquisas davam que o Lula ganhava no primeiro turno. São 8 milhões de votos, só que vamos contar também as abstenções, 32 milhões. São 32 milhões de pessoas de abstenção, então esses 8 milhões são disputados? São. Acredito que a maior parte devam ser dirigidos ao candidato de esquerda, ao ex-presidiário Lula. Eu acho que a transferência já se deu no primeiro turno. A pesquisa já colocou o voto útil. Todo mundo que ia votar no Lula, que estava votando no Ciro, na Simone Tebet, eu acho que já pode ter transmigrado para a candidatura do Lula. É uma opção. Até porque deve ter gente que votou no Ciro que vai falar, eu votei num hipócrita. É isso aí. O cara que eu voto, que chama o Lula de ladrão, que chama o Lula de corrupto, vai lá e apoia o Lula, eu não confio mais nesse cara. Ele só faltou... Eu acho que isso pode jogar contra. E outra coisa, ele só faltou mandar algemar o Lula na campanha.
campanha. Isso aí. Ele só faltou mandar algemar a polícia, prendam o ladrão. Mas você chama alguém de chefe de esquema de corrupção e depois então, você vota no sujeito de segundo turno? Chefe do PCC. Eu só queria voltar para um ponto aqui, que foi a pergunta do Thiago, né? Que ele fala até que ponto esses apoios são importantes na disputa do segundo turno e se isso pode mudar. E a gente está falando tanto dos nomes que estão apoiando. Eu acho que tem uma peça-chave nesse jogo que pode fazer toda a diferença, que é o Zema. E o Zema a gente conversou muito, inclusive com colegas jornalistas, se o Zema iria se posicionar ou não num eventual segundo turno. E muitas vezes se acreditou que o Zema iria ficar neutro, porque a chance dele de vencer em primeiro turno ela sempre existiu. Então a possibilidade do Zema se manter neutro, que seria bom para ele, quem quer que fosse presidente da República, ela existia. E o Zema agora declarando apoio para o Bolsonaro, pode mudar o jogo no único estado pode mudar, é uma tendência de mudar, no único estado do Sudeste em que o Bolsonaro perdeu, né? Então isso é um fator muito importante. E em Minas tem o Nicolas Ferreira, o deputado federal com o maior número de votos do país, né? Então, que é um fenômeno. É um fenômeno. Esse da tua pergunta aqui, essa é o apoio que eu acho que pode fazer uma grande diferença. É interessante você trazer Minas Gerais, e eu sou mineiro de origem, que é um estado peculiar em relação a essa eleição. Lá você percebe que o voto do brasileiro não é exatamente ideologizado, como acham as altas castas intelectuais do país. Lá o sujeito votou, em grande medida, no Zema e no Lula. Pode até ter votado em grande parte da Câmara em candidatos conservadores e no Lula. Só que, como você bem disse, o Zema se manteve neutro durante todo o primeiro turno. Na medida em que um homem que teve quase 60% dos votos no primeiro turno e que aglutinou uma boa parte desses votos também direcionados a Lula, esse eleitorado que colocou-se ao lado de Lula numa campanha ostensiva contra Bolsonaro, que foi chamado de genocida, assassino, nazista, que o próprio TSE fez campanha contra, tirou a mulher dele, tirou o discurso dele de 7 de setembro, tirou o discurso dele na ONU, uma coisa nunca antes imaginada, como existe uma coisa mais parelha para perceber os crimes do Lula na época da sua gestão. Eu acho que esse eleitorado que se vinculou ao Zema e a um público mais a uma Câmara mais conservadora, que votou numa Câmara mais conservadora, pode voltar atrás e tirar votos do próprio Lula e vai para o Bolsonaro. E aí está a minha tese. Boa parte, uma pequena parte do eleitorado que votou no Lula no primeiro turno, pode, com essa eleição que eu acho que zera tudo, pode se direcionar novamente a Bolsonaro. Agora, sem contar também, né, não sei, eu quero saber a opinião de vocês, que muitas pessoas acham, depois da cara de pau que ficaram as pesquisas nesse primeiro turno e a imprensa nesse primeiro turno, eu acho que eles vão suavizar. Não vão. A gente vê uma imprensa totalmente voltada para a esquerda. Tem pesquisa hoje, hein? A gente vê uma imprensa totalmente manipulada. É porque eu fui ver outro dia num site, eu fui ver o seguinte: José Serra apoia o Lula. Era manchete. Quem quer saber o que o Serra tá pensando nesse momento? Ninguém nem mais sabe quem é o Serra. Se eu fosse ele, eu encerrava justamente o Twitter dele, porque ele não tá prestando nem pra isso, nem pra twittar mais. E outro que também tá apoiando agora... Não, e é manchete, é isso que me irrita. E agora você vê isso como manchete. Mas a gente sabe que a gente navega, infelizmente... É uma campanha a favor do Lula. Infelizmente, dentro dessa nossa imprensa, a gente... tirando alguns colegas, a gente navega num rio vermelho, né, gente? É isso que a gente faz. Essa oceano, não é rio, não. É um oceano vermelho. Não é nem o mar vermelho. É o oceano. Porque, desculpa, eu acho assim, em qual momento a opinião do Serra é relevante. É relevante. É igual uva passa no arroz, ninguém quer o Serra. Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso teve lá, foi ovacionado, e foi presidente. Foi presidente, beleza, mas o que tem a ver agora o Fernando Henrique Cardoso anunciar que vai apoiar o ex-presidente, né? Eu acho que aí eu discordo um pouco de você, Felipe. O PSDB era um partido, foi um partido que governou o país durante 8 anos. Nesse teatro de tesouras que foi desnudado agora, você percebe? Porque sempre eu disse, todo mundo disse que o PSDB era um partido de esquerda. Não havia direita no Brasil. Mas era vendido como direita para nós. Com exatamente o bolsonarismo. Uma vez que o Fernando Henrique percebe que o PSDB não só estava implodindo, como implodiu, se destruiu nessas eleições, ele percebe, não só por uma questão ideológica, que ele sempre foi uma esquerda mais moderada, de terno e gravata, ao contrário do Lula, que era uma esquerda de macacão, que agora a única possibilidade de sobrevivência do tucanato, e o Serra também pensa isso, é ser incorporado como um puxadinho do PT.
Porque o bolsonarismo rejeita o tucanismo exatamente como rejeita o lulopetismo. Perfeito. Uma coisa é espelho da outra. Houve esse teatro de tesouros, de achar que um era oposição à outra, e nunca foi assim. Um era parte do mecanismo do outro. Perfeito. Ou seja, agora o bolsonarismo se colocou como uma direita clássica, visível, que o brasileiro apoia. Então não há espaço para o tucanismo, não há espaço para uma direita liberal limpinha mais no país. Então o Serra e o Fernando Henrique querem que o Lula ganhe exatamente para eles serem uma linha auxiliar do lulopetismo. Agora, Caio, uma pergunta que eu faço para você, porque a gente vê essa imprensa totalmente, é uma campanha eleitoral, é um ativismo político a favor do Lula. Não coincidentemente, o primeiro agradecimento do Lula depois do primeiro turno foi para a imprensa. É uma vergonha, é assim, é descarado. E aí eu te pergunto, tem também uma culpa de parte do povo que é contra essa postura da imprensa de seguir dando audiência para essa imprensa? Porque é o que eu falo, tá na hora do povo também descruzar o braço. Tipo, essa imprensa vai totalmente de encontro ao que eu acredito que seja o trabalho de uma imprensa, eu não vou assistir, eu não vou ver essa emissora de televisão, eu não vou ler esse site, eu não vou deixar eles cada vez mais poderosos. Mas o que a esquerda faz? Exatamente isso que está acontecendo. Ela ataca o senso crítico das pessoas. E as pessoas perdem o senso crítico para fazer as suas avaliações, tomar as suas próprias decisões e ficam seguindo o que aparece na grande imprensa. Então o retrato do Brasil hoje é exatamente isso. Então postou em um veículo de grande comunicação, vira uma verdade. E se não for verdade, ou se nós aqui tivermos o nosso senso crítico, como acontece hoje em dia, o que acontece? Vem uma agência de checagem deste mesmo meio de comunicação e nos censura. Então eles criaram ferramentas justamente para descredibilizar as opiniões isentas, as opiniões que estão fora do conglomerado de mídia que a gente tem hoje. Então, eu acredito que hoje o problema é a esquerda atacou o senso crítico da população. E é por isso que a população ainda fica seguindo aí essas... É difícil você criar televisões de grande alcance. A Jovem Pan é um nicho alternativo da imprensa. E é a que mais cresce. Que eventualmente é democrata que tem o... Brasil Paralelo também é o que mais cresce. Brasil Paralelo. Então a gente tá tendo sim. Mas o cara que não é ideologizado... A gente tá tendo isso. O cara que não é ideologizado, que se mas preocupa a grande de colocar massa não tem comida, acesso arroz... a isso. Exatamente. Preocupa se colocar arroz e feijão no prato da sua família todo dia. O cara que não tem essa ideologização, essa preocupação intelectual ostensiva. Exato. E a vida inteira viu a Rede Globo, viu outras emissoras, leu a Folha, leu o Estadão, ele acha que não existe outra mídia. Essa foi a credibilidade que ele acha que não existe outra mídia. Só que quando a mídia se coloca como um partido político, vira uma bíblia, enquanto instrumento de perseguição à realidade, de investigação de uma possível verdade, e se transforma num partido ideologizado, aí boa parte da população, infelizmente, cai nessa esparrela. Infelizmente é um lance... Infelizmente cai nessa esparrela. Infelizmente é a divinização da mediocridade. Hoje é quarta-feira, né? Essa é a grande verdade. Hoje vence a concessão da Globo. Hoje vence a concessão da Globo. É fato que não vai cair o sinal no país, porque isso precisa passar por uma aprovação no Congresso, ainda tem muita água para rolar. Mas hoje vence a concessão da Globo. Então, entende-se o desespero da emissora nessa campanha eleitoral, descondenando o Lula no meio de um debate. Debate não, que aquilo não chegou a ser debate, né? Foi uma entrevista ali entre não amigos. Deve nada Foi um palanque eleitoral. Então é completamente compreensível, mas eu digo, o povo, a gente não tem noção. A grande massa, no ônibus, no metrô, os trabalhadores estão atentos. Eles escutam o Jovem Pan, eles escutam o Pingo nos Is, eles escutam nós aqui. A população está atenta. Então, está havendo uma mudança. Só que nós estamos falando aqui uma mudança recente de 4 anos. 4 anos para desconstruir 30. Então, é devagar que isso vai acontecer. 30 mas o povo aspas, está né? acordando. 30 entre aspas, 30 e bota a bolinha aí. Não só está acordando, como metade da população votou no Bolsonaro. Não exatamente, a prova é essa. Não, agora, com a gigantesca audiência da Globo, o povo não votou excessivamente no